Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de terceira câmara. Hoje é dia 19/4/2020. O tema da minha conferência é Memória-Trabalho. Então, nesta conferência, nós vamos discorrer sobre a memória-trabalho. Nós temos que entender o que é memória-trabalho, o que vem a ser a memória-trabalho. Nada mais é do que a memória do trabalho esotérico, a memória consciente, e se queremos despertá-la, precisamos recordar-nos de nós mesmos, quem somos, mas para realizarmos esse trabalho é necessário que aprendamos a diferenciar o que é imaginação mecânica e imaginação dirigida voluntariamente. A imaginação mecânica é aquela que nos aprisiona pelo ego, é a fantasia, pois a pessoa está com sua consciência tão adormecida que se vê como uma forma que não condiz com a sua realidade. Nega o seu real propósito divino. Como exemplo, eu vou citar uma experiência pessoal. Antes do meu trabalho espiritual aqui na escola Templo Áureo Florescer, eu achava que as minhas atitudes estavam sempre corretas. Criticava e julgava as pessoas acreditando que os meus padrões morais que foram ensinados a mim ao longo de minha experiência de vida eram os corretos. Como eu estava adormecida, pois Cristo nos ensinou a julgar no amor, no perdão e na compreensão. Percebi que estava desconectada do meu ser crístico. E é o resgate dessa memória crística que temos que trabalhar e resgatá-la. Já a imaginação dirigida, inquestionavelmente, é a imaginação consciente. Pois para o sábio, imaginar é ver. A imaginação consciente é o meio translúcido que reflete o firmamento, os mistérios da vida e da morte, o ser, o real. É uma tomada de consciência total, na qual o homem, em face do céu interior, o homem descobre ao mesmo tempo a incomensurabilidade divina e sua própria situação no cosmos. Mas como fazemos para chegar na consciência do ser? É com o trabalho constante sobre a memória, fazendo uma regressão para investigar, identificar os egos que causam a imaginação mecânica, a fantasia em nós. Pois é ela que eclipsa a nossa visão, fazendo com que não nos conheçamos realmente. É como olhar para o céu estrelado à noite e durante o dia negar a existência das estrelas, por não serem visíveis. E isso é a ação do ego em nós. Acreditamos, que não existe, porque nós não enxergamos, não estamos preparados para enxergarmos o ego. Só começamos a enxergá-lo quando nós fazemos o trabalho da memória, do trabalho memória, resgatando nossa consciência divina. Está lá, mas não enxergamos. E se não enxergamos, acreditamos que não existe. Porque nós não nos conhecemos. Então o ego fica escondido. Somente se pode descobrir os agregados psíquicos na inter-relação, na vida prática, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, etc., nos lugares que a gente frequenta. Permanecendo alertas e vigilante, como vigia em época de guerra. Sim, porque é uma guerra que nós temos que travar interiormente com nossos egos. Essa inter-relação nos permite descobrir nossos agregados psíquicos. Defeito descoberto deve ser julgado profundamente e depois desintegrado. Mas isso não seria possível se não contássemos com um poder superior à mente. Porque a mente ela fica tagarelando e fica tirando a nossa atenção do nosso real propósito, que é a nossa relação com o nosso real ser, com o nosso eu crístico. Pois nunca se poderia eliminar um defeito se não fosse por esse poder que reside no esperma sagrado. Esse poder
é a nossa divina mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. No entanto, temos como aliados nesse processo de trabalho sobre a memória consciente as medicinas xamânicas, a sexualidade superior, pois a prática e o uso da sagrada ayahuasca, do rapé e da sananga nos permite o contato com a transcendência, nos permitindo o autoconhecimento, pois conhecendo o nosso mundo interior, evoluímos nosso nível de ser, despertamos nossa consciência e libertamos o ser crístico em nós. E conforme alguém for eliminando mais e mais todas as formas de fantasia, o ser irá se manifestando mais e mais nele. Assim, controlar a fantasia através da memória-trabalho, precisamos ser sinceros conosco mesmo e trabalhar para eliminar em nós os elementos indesejáveis que temos. À medida em que formos eliminando, iremos descobrindo uma ordem no trabalho esotérico estabelecida pelo ser. E essa memória-trabalho nos permite eliminar a fantasia, rompendo o eu-fantasia que possuímos. Porque cada um de nós tem uma pessoa fantasia, que não é a realidade. Precisamos ter o valor de nos desgarrar, de romper com essa pessoa fantasia que não existe, mas acreditamos que existe. Se trabalharmos, conseguiremos quebrar o eu-fantasia com o propósito de descobrir o ser. Porque o reino dos céus está dentro de nós. E ele tem vários níveis. Quem pratica o exercício retrospectivo a fim de revisar sua vida, termina com a memória mecânica e estabelece em si a memória consciente, a memória do trabalho espiritual. Aquele que, mediante o exercício retrospectivo, pode recordar suas vidas anteriores, acaba com a fantasia. Desta forma, a memória-trabalho é a imaginação consciente. E a imaginação consciente nos permitirá chegar muito longe no caminho do autoconhecimento. O sacrifício pela humanidade, não poderíamos encarnar o Cristo íntimo sem esse sacrifício. Sem o sacrifício por todos os seres humanos. É necessário levar o ensinamento a todos os rincões, a todos os lugares da Terra. Na medida em que dermos, nos será dado. Com a vara que medirmos, seremos medidos. O sol é o ser crístico em nós. E o que encobre o ser crístico são nossos egos. Fazem com que vivamos o eu-fantasia, não o real ser. À medida que vamos trabalhando nossa memória, vamos descobrindo nosso ser crístico. Saibamos que Deus, o nosso ser crístico, é uma grande fonte de luz espiritual, um grande sol espiritual. Milhões de vezes maior que o nosso sol físico, e que deste sol espiritual emana toda a luz, a perfeição. Ele é a fonte criadora de tudo que existe. Agora, pessoal, vou explicar o gráfico. A inconsciência é comparada ao ser que ainda não eliminou seus egos, está cego pelos egos. Então, como o Cristo é a representação do Sol, o nosso eu crístico, eu peguei um Sol eclipsado para representar estes egos, os egos que encobrem o nosso Sol crístico. Então, nós estamos na inconsciência.
estamos cegos pelos nossos egos. Ainda não há o trabalho esotérico em nós. Não há a memória-trabalho em nós. Mas, à medida que nós formos trabalhando, nós passamos para um estado de semiconsciência, aonde podemos e começamos a visualizar e a despertar nossa consciência, eliminando gradativamente nossos egos. Mas isso só é possível com a memória-trabalho, com o trabalho esotérico, com a eliminação de nossos agregados psicológicos. Pedindo sempre à Mãe Kundalini que elimine a cada ego, a cada agregado psicológico identificado. Para que possamos, então, um dia, Oxalá, né, com a glória divina, chegarmos e despertarmos a nossa consciência divina, a nossa eterna consciência, a nossa relação com o nosso real ser, o nosso eu crístico. E aqui eu encerro a conferência. Um aplauso para a gente. Jamais para todos os lugares.